Ter grana é muito bom, mas a maior parte das pessoas que me procuram para entender melhor a relação com grana, na verdade estão procurando outro tipo de liberdade e ainda não sabem disso. Por exemplo, você já pensou como seria bom não ter que acordar com o despertador todos os dias? Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre isso, nesse cenário novo hoje. Então bora pro vídeo, segue comigo. E aí, pessoa, tudo bem? Hoje estamos num espaço mega especial, né, Mara? Primeira vez gravando junto aqui com a minha sócia do YouTube. Estou super contente de estar aqui nesse espaço novo. Hoje a gente está na casa da Mara. Esse cenário talvez mude em algum momento novamente, porque estou mudando de casa, né? Quem está me acompanhando lá no Instagram, que está aparecendo em algum lugar da tela aqui, está sabendo dessa mudança. Acompanha lá pelos bastidores, que vai ser uma época bastante movimentada. Mas vamos para o vídeo, né? Hoje, o que eu queria trazer de reflexão para você é muito sobre como a gente, às vezes, deseja demais certas coisas, e a gente atrela isso a dinheiro, mas, na verdade, nem sempre isso está ligado a dinheiro. Meu ponto aqui é sobre como a gente poderia, de fato, conquistar liberdade em relação a algumas coisas, como acordar a hora que a gente quiser, levar uma vida mais tranquila, ter tempo para fazer as coisas que a gente ama, se a gente, de fato, abdicasse de dinheiro. E isso pode ser muito estranho de ser ouvido a primeira vez, mas pensa comigo, as pessoas que aparecem na consultoria muitas vezes estão pensando em como elas poderiam conquistar mais dinheiro, como elas poderiam progredir na carreira para ter grana suficiente para aí sim ter tranquilidade, quando na verdade boa parte da vida delas elas poderiam conquistar essa tranquilidade ao mesmo tempo que elas se organizam com dinheiro. Qual que é o meu ponto aqui? Se você ganha 20 mil reais e vive com 15 e está guardando 5 mil, ótimo, provavelmente você vai ter uma vida muito próspera lá na frente, você vai conquistar essa questão de liberdade de tempo, essa liberdade de agenda que você busca. Mas será que se você ganhasse 10 e na verdade gastasse 8, guardando 2, você não teria um equilíbrio desde agora e lá na frente também gozaria de uma boa liberdade financeira? Entende como é contrastante essa realidade? Boa parte dos alunos que vêm da consultoria são pessoas que são formadas em universidades públicas ou em grandes universidades particulares, que se desenvolveram, estudaram muito para estar onde estão, mas muitas vezes essa não foi bem a vida que as pessoas escolheram. Elas trilharam esse caminho muito por perspectiva e expectativa das famílias, construíram essa rotina e essa ideia de vamos para os grandes centros, para as grandes capitais, viver essa vida acelerada, crescer dentro de uma grande corporação, mas muito mais porque era meio que essa rota que todo mundo impunha para elas, e poucas vezes pararam para pôr a mão na consciência e pensar, poxa, será que a minha vida, na verdade, está no lugar certo? Eu me fiz muito essa pergunta, e eu acho que o que eu citei no começo do vídeo sobre a minha mudança, ela diz muito respeito a isso. Por que viver numa cidade grande, gastando muito com aluguel, sendo que eu poderia estar mais perto da minha família, mais no interior, ganhando um pouco menos, mas também tendo uma qualidade de vida muito maior? Conseguindo viajar, conseguindo fazer as coisas que eu gosto, conseguindo me dedicar a um trabalho que finalmente está me permitindo acordar sem despertador, está me permitindo ter muito mais tempo para o meu filho, enquanto todo o resto segue acontecendo, sabe? E eu acho que as pessoas param muito pouco para olhar para isso. Se você gostou do vídeo até agora, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever, de compartilhar com alguém que você acha que pode brisar nessa mesma ideia que eu estou brisando contigo, porque isso ajuda demais o canal. A maior parte das pessoas que vê o canal hoje ainda não está inscrito e, isso fortalece demais. E se você não sabe como se inscrever, é só rolar o vídeo um pouquinho para baixo, seja no celular, na TV, clicar ali no botãozinho de se inscrever. Isso não necessariamente vai fazer só meu vídeo aparecer para você na sua página inicial, tá? O YouTube trabalha de uma maneira diferente com a forma como ele mostra esses vídeos para você. Ele vai ajudar o algoritmo a direcionar meu vídeo para mais pessoas e vai apoiar o canal de uma forma que ajuda muito a gente. Então não deixa de fazer isso. Voltando para o tema central do que a gente está falando, eu acho que você pode estar se perguntando agora eu até me conecto com isso, mas como eu faço para de fato ter essa virada na minha vida e escolher onde eu vou morar, ser mais consciente, entender como que essas coisas podem conversar? Aqui conecta um pouco de temas mais técnicos relacionados à educação financeira e como você se organiza,
que é, de fato, você precisa ter um planejamento, você precisa calibrar as expectativas das outras pessoas, né, da sua família, da sua esposa, do seu esposo, para de fato conseguir fazer essa mudança na sua vida. Afinal, não é uma mudança simples. Eu duvido um pouco que simplesmente por assistir esse vídeo você vai falar, cara, chega do meu trabalho, vou mudar para o interior e vou seguir uma vida diferente da que eu venho seguindo até agora. Eu sei que não é assim, mas é muito importante nesse momento da sua vida você parar, começar a refletir sobre isso, para de fato também entender se a carreira ela pode ser super importante para você e pode ser importante você estar num grande centro agora. Pode não ser uma mudança para o momento, mas o importante de você se conectar com isso, de entender que existem essas duas possibilidades, é de entender, pô, qual que é a escolha que eu estou fazendo? E para mim dinheiro tem muito a ver com isso, né? Quando a gente fala em liberdade financeira, na minha perspectiva, ela está ligada a ter poder de escolha sobre as questões da sua vida. Né? Não quer necessariamente dizer a ser milionário, a se aposentar super jovem. É muito mais sobre estar na sua mão o poder de entender se você quer a pílula azul ou a pílula vermelha. Então, o ponto aqui que eu gostaria de te ajudar neste momento é quem que é as 2, 3 principais pessoas que talvez estejam conectadas com esse seu momento de vida, que têm expectativas sobre a sua vida, e passasse a conectar um pouco esse tema com elas. No meu exemplo, né, nesse momento de mudança que eu estou, saindo de uma cidade grande, vindo para uma cidade menor, a principal pessoa que eu tinha que conectar sobre isso era minha esposa. Afinal, minha esposa também tem um trabalho, ela também estava num lugar que ela gosta muito mais de cidade grande do que eu, então calibrar essa expectativa estava muito mais relacionado com ela no primeiro tempo. No segundo momento, a pessoa que mais, com certeza, estava diretamente envolvida com isso na minha vida era minha mãe. Então, minha mãe é minha grande heroína, ela me criou como mãe solo, ela é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e que tem uma grande barreira emocional com a questão de eu empreender. E que sempre teve uma grande perspectiva de, cara, investir demais em você a vida toda, espero que você deslanche, que você seja um grande diretor de uma grande corporação. E eu entendi que isso não era para mim, mas como eu trabalho isso nela a ponto dela entender que não era o que eu estava escolhendo. E aqui esse ponto foi muito importante, de que todas as vezes que eu entrei em grandes embates com ela por conta disso, foi que eu não tinha feito essa escolha de maneira tão profunda e por conta disso eu não conseguia colocar isso de uma maneira legal para ela. Então, a partir do momento que eu entendi, pô, é de fato isso que eu quero, essa escolha que eu estou fazendo, eu pude muito mais entender e me posicionar de uma maneira, tô até arrepiado, de uma maneira de, mãe, eu entendo que essa é uma frustração para você, eu entendo que isso conecta com muitos medos para você, mas a minha escolha, o que eu quero para minha vida e que eu tenho força hoje para sustentar é essa. E aí, a partir do momento que eu passei essa segurança de, tipo, tá tudo bem, é o que eu tô escolhendo, eu vou arcar com as consequências disso. Óbvio, se eu precisar, eu vou pedir sua ajuda, como sempre pedi, mas a grande questão aqui foi, agora eu tô seguro o suficiente para transmitir a segurança para você de que esse é o meu caminho. E aí, tudo fluiu. Ela apoiou a iniciativa de eu empreender na Delcin Guest, ela apoiou a mudança, ela apoiou toda a escolha de vida que eu tô fazendo, porque agora sim eu tô seguro do que eu quero fazer. E, óbvio, eu tô saindo de um cenário em que eu tô indo para um momento mais confortável com dinheiro. Isso, inclusive, tem muito a ver com a Delcin Guest. Eu não costumo abrir tanto os temas financeiros pessoais, porque também dizem respeito à minha esposa e ela gosta de manter a nossa privacidade em relação a isso. Mas a gente estava num cenário de um orçamento muito apertado, então eu também queria viver mais do que eu trago para vocês. Eu queria conseguir organizar minha vida de uma maneira que, pô, eu consigo ser feliz, com bastante liberdade, vivendo com menos, mas esse vivendo com menos está me proporcionando muito mais coisa do que quando eu tinha muito mais. E é aqui que eu acho que está a mágica do dinheiro, é você entender que ele pode trabalhar em função de você, da sua vida, nas suas escolhas, e não o contrário. Né? Quando a gente está trabalhando simplesmente para alcançar essas coisas, no final a gente está deixando de viver o que é realmente importante para a gente. Eu morro de vontade de fazer aula de canto. Eu finalmente estou imaginando um momento que isso vai ser possível em algum momento nos próximos 6 meses, porque eu vou estar num lugar que eu tenho muito menos trânsito, que eu gasto muito menos dinheiro e que de fato eu vou ter tempo para fazer esse tipo de atividade.
Se você se identificou com o tema desse vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo para um artigo que a gente escreveu, totalmente gratuito, que pode te ajudar a guiar você nessa revisão de como é a sua relação com o dinheiro hoje e de como você pode repaginar essa relação. Então, se você gostou de tudo que a gente abordou aqui, se você se interessou pelo nosso assunto, não deixa de deixar o like, de se inscrever, isso ajuda muito mesmo o canal e eu espero de coração que ele tenha chegado até você. Eu vi que a Mara aqui gravando comigo, em alguns momentos esboçou algumas reações. E aí, Marinha, o que você sente ao ouvir falar desse tema? Minha cara. E eu faço consultoria com vocês, né? Graças a Deus. E o meu foco pro ano que vem é sair desse despertador, dessa monotonia, desse trabalho de 8, 9 horas, onde eu não tô vendo mais sentido na minha vida, né? Então, agora é cada vez mais compreender e me organizar para que eu crie as minhas próprias expectativas, né? Que nem você falou, né? Eu tenho que ter noção do que eu quero e não do que as pessoas querem para mim. É isso. Bom, gente, nos vemos nas próximas sextas, ainda nesse mesmo ambiente. Prazer falar contigo e um beijo.